falar com o Sérgio Uti, ao vivo, direto de Londres. Ele que está preparando uma reportagem sobre essa tragédia, mais uma tragédia na aviação mundial. Um avião que caiu com 242 pessoas na Índia. Uma pessoa sobreviveu, aí a gente tem essa dúvida, estava dentro do avião, não estava, já a gente fala com o Uti sobre isso também. Mas, meu amigo, o balanço que, pelo menos o último balanço que a gente recebeu aqui era de 290 mortos, somando as pessoas que estavam em terra. Já há alguma atualização desse número? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Jesus. Boa tarde a todos que acompanham o Poder Expresso. Bom, números nessas horas são sempre muito difíceis de serem confirmados. Há pouco, a própria Air India confirmou 241 dos 242 passageiros, 241 mortos. A empresa aérea, portanto, confirma que há um sobrevivente. É praticamente um milagre que uma pessoa tenha sobrevivido a um avião que caiu e explodiu. As imagens são bem impressionantes. Então, recapitulando, Jesus, para quem ainda não sabe os detalhes do acidente, esse avião da Air India, ele saía de uma cidade, Ahmedabad, uma cidade no noroeste da Índia, com destino ao aeroporto de Gatwick, aqui em Londres, com 242 pessoas a bordo. 28 segundos depois que esse avião decolou, depois que deixou a pista do aeroporto, 28 segundos depois, ele cai numa área densamente povoada e explode. Vocês acompanham as imagens aí, nessa manobra, que parece uma manobra de pouso, mas na verdade o avião estava decolando, ali ele perdeu a atitude e acabou caindo sobre casas e prédios. Um dos prédios atingidos era um alojamento para médicos indianos em formação. Entre os mortos que estavam em terra, há alguns desses médicos, pelo menos 50 deles foram levados para hospitais, mas ainda não se sabe quantas são as vítimas que estavam em terra. Vocês veem aí que há muitas pessoas, é uma área muitíssimo, como tudo na Índia, aliás, né? Um país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Uma área densamente povoada, e não se esperava nada menos que uma grande tragédia de um avião caindo sobre uma área dessa. A grande surpresa disso tudo, quase um milagre praticamente, é um passageiro que estava sentado exatamente, olha ele aí, ele saiu andando, está com um celular na mão, daí muitas pessoas não acreditarem no fato de que alguém poderia ter sobrevivido, uma queda como esse. Ele foi andando até a ambulância, levado ao hospital, mas já há muitos elementos que confirmam que ele é sim passageiro de um avião. Aqui, na Inglaterra, a rede de televisão BBC falou há pouco com a família dele, que mora em Leicester, no interior da Inglaterra. Um ministro indiano, há pouco, o visitou no hospital, e a própria empresa Índia confirma que ele estava entre os passageiros, algo dificílimo de acreditar, né, Jesus? Esse avião 787 Dreamliner é um avião que tem um histórico muito seguro, não há grandes problemas registrados com esse acidente, mas a Boeing teve problemas recentes, denunciados inclusive por um ex-funcionário da empresa, de que essa empresa aérea teria feito atalhos, foi esse o termo que ele usou, para concluir alguns aviões, e claro que a empresa vai ser muitíssimo questionada sobre isso agora. Inclusive as ações da Boeing caíram 5% já na Bolsa de Nova York. Jesus. Sérgio, é impressionante, é realmente muito difícil de acreditar. E você trazendo essas informações agora, eu estou mais perto de acreditar, mas realmente é um milagre. E veja bem, eu estou mais perto de acreditar, porque realmente é uma história extraordinária. Não pelo fato de ter havido um sobrevivente no meio de 242 pessoas a bordo, contando passageiros e tripulação, mas o fato de esse sobrevivente ele ter saído andando, sem nenhum membro quebrado, sem um braço quebrado, sem uma perna quebrada, saiu andando com escoriações leves, como uma pessoa que tropeça e cai no chão.
isso de fato é impressionante e eu queria saber de você como isso está repercutindo aí, Sérgio, porque realmente chama atenção e chama atenção Claro. particularmente aí na Inglaterra, que tem essa relação aí também, né, com a Índia, né? São 160, dos 242 passageiros, 169 eram indianos, 53 eram aqui do Reino Unido, entre eles vários, e nesse grupo vários que têm dupla cidadania, né? São indianos e britânicos. Havia também um canadense e 7 portugueses. Mas sim, antes de ter essa conversa aqui contigo, eu conversava com o meu editor em São Paulo e nós dois trocando informação, porque de fato é muito difícil acreditar, então a gente tem que checar com várias fontes para ver se, para confirmar essa informação se é verdadeira mesmo. Então, há vários elementos ali que mostram que sim, ele é o passageiro no avião, e sem dúvida, Jesus, ele será uma peça importantíssima para essa investigação. Ele já disse que logo que o avião pousou, houve um grande barulho. E depois, a única coisa que ele se lembra é deixar a fuselagem no meio de fumaça e fogo. Foi isso que ele disse para a imprensa indiana, algo que ele já tinha dito, inclusive, para a família dele. Ele chegou a ligar para a família dele para dizer que houve um acidente, mas que ele estava bem. Você imagina, assim. Então, ele certamente vai ser um personagem muitíssimo importante para os investigadores que já começaram a trabalhar. Inclusive, a Boeing mandou investigadores já para a Índia, né? Autoridades indianas, obviamente, também vão liderar as investigações. E esse homem, eu tenho o nome dele aqui, ele chama Vishdash Ramesh, ele tem 40 anos. Ele vai ser um elemento central dessa investigação, porque, obviamente, é o único, entre 242 pessoas, o único que sobreviveu. É uma história impressionante. Certamente, Jesus, esse cidadão vai ser temas aí de documentários, de filmes, porque de fato é uma história absurdamente impressionante, eu diria. E eu vou assistir, com certeza, porque me chama muita atenção. Eu até agora eu estou de queixo caído com essa história, todos nós, né, meu amigo? Vamos seguir acompanhando e você vai continuar nesse assunto ainda, né? Tem alguma coisa já prevista para o Sim. SBT Brasil? Sim, a gente está trazendo a imagem no SBT Brasil que traz alguns detalhes desse acidente. Como eu disse antes, do momento em que ele deixa o chão até o momento em que ele se choca contra casas e prédios, foram 28 segundos de voo apenas. Nesse intervalo, o piloto chegou a emitir o sinal de Mayday, né, que é o sinal mais grave ali de pedido de socorro. Não houve sequer tempo para ter uma resposta. Fato é que o avião perdeu altitude e acabou caindo sobre essas casas. A gente traz também a reação de autoridades, como o rei Charles se pronunciou aqui hoje, dizendo que está desesperadamente, ele e a mulher, desesperadamente tristes, chocados com a tragédia. O governo britânico montou um escritório de crise, porque há uma ligação muito grande entre o Reino Unido e a Índia, como você disse, mas também há muitos cidadãos britânicos nesse voo. O governo português também se pronunciou, porque há 7 portugueses, e o ministro esclareceu que desses 7, todos eles também são cidadãos de dupla cidadania, indianos e portugueses, e também há uma imigração forte da Índia para Portugal. A gente traz todos esses detalhes com artes para as pessoas entenderem bastante o contexto desse acidente, às 7h45 da noite no SBT Brasil, Gerson. Sérgio Uti participando ao vivo do Poder Expresso, muito obrigado pela sua presença aqui ao vivo mais uma vez, meu amigo. Um ótimo trabalho para você aí. Obrigado, Gerson. Bom, como a gente fala dessa relação, muitos britânicos nesse voo e também pelo fato de a Índia ter sido uma colônia britânica, né, entre 58 e 47, então a gente inclusive tem o inglês como uma das línguas oficiais da Índia. Vamos conversar aqui com Raul Marinho, especialista em aviação, diretor técnico da Associação Brasileira de Aviação Geral, a ABAG. Raul, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Jesus. Tudo bem? Como vão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Raul, a gente sabe que a companhia aérea confirmou que é um sobrevivente, 242,
242 pessoas a bordo, um sobrevivente. As autoridades locais estão confirmando que é sim uma pessoa, um passageiro desse avião. Mas a gente acreditamos em milagres, né? Queremos acreditar em milagres. Mas é difícil acreditar que tenha um sobrevivente no meio dessa história. E eu queria saber, o que você acredita ou não acredita, Raul? A sua opinião pessoal, particular? Ou você já se convenceu de que é sim um passageiro? A minha opinião pessoal é que ele era um passageiro, sim. Agora, eu estou falando isso à distância, né? Vendo às vezes pela internet aí e tal, mas já aconteceu outras vezes de acidentes assim, de grandes proporções, e acabar saindo uma pessoa ou mais de uma vivas. A gente teve aí o caso do Lamia, por exemplo, né? Que morreu quase todo mundo, acho que houve 3 sobreviventes, se eu não me engano. Teve outros acidentes que isso aconteceu, teve um acidente terrível com explosões e tudo, e uma criança acabou sobrevivendo. Então, eventualmente acontece mesmo. Então, assim, em princípio, eu acho que aconteceu de verdade, mas vamos investigar mais a fundo, né? Olhando nesse primeiro momento, é claro que vai vir toda uma investigação, com participação, inclusive, como já é de praxe, de integrantes da própria Boeing, integrantes da companhia aérea, autoridades, forças de investigadores que saem de diferentes nações para contribuir com uma investigação como essa. Mas quais são as hipóteses prováveis? Ainda que a gente não saiba exatamente o que pode ter acontecido, mas quais são as hipóteses prováveis de um acidente que acontece logo depois da decolagem? Bom, a gente começa aí com o que a gente pode excluir, né? Então vamos lá. Questões climáticas, né? Questões meteorológicas. Aparentemente não tinha nada errado ali, não estava chovendo, não estava nevando, não tinha vento forte, não tinha chuva, não tinha, enfim, não tinha nenhuma questão meteorológica ali de visibilidade, nevoeiro e tal. Então, vamos excluir isso. Questões de projeto da aeronave. Essa aeronave, ela já voa mais de... Esse modelo de aeronave, né? Já voa há muitos anos aí, há mais ou menos uns 10, 15 anos. Esse foi o primeiro acidente com vítimas que aconteceu, né? Aparentemente, o projeto da aeronave é um bom projeto, ele não tem nenhuma falha latente, ele, inclusive, esse avião ele teve alguns problemas no seu início, né? Principalmente em relação a baterias que estavam se incendiando, eles usam baterias de lítio iguais a essa de celulares, só que enormes, né? E essas baterias superaqueciam e se incendiavam. Isso aconteceu algumas vezes, sem nenhuma vítima fatal, mas, salvo engano, houve já perda de aeronaves devido a incêndio e impacto de baterias. Mas, depois disso, corrigiram esse problema, não se tem notícia de algum problema de projeto, né? Até onde se sabe, a empresa que operava essa aeronave é uma empresa com diversas certificações aí internacionais de segurança, operava em code share com outras empresas da Europa, dos Estados Unidos, e tinha um programa de manutenção adequado. A aeronave aparentemente estava aeronavegável logo antes da decolagem, ela não estava ali aparentando nenhum outro problema, né? Então a gente começa a estreitar ali as opções. A gente vê que ela perdeu sustentação, ela entrou em stall, isso está bem claro, né? Logo após a decolagem. E por que ela entrou nesse stall? Aparentemente houve perda de potência nos motores, né? E isso deve ter acontecido nos dois motores, porque se acontece a perda de potência em somente um motor, essa aeronave ela é certificada para continuar a decolagem somente com um motor operando. Um motor seria suficiente. Então, ela teria que ter perdido potência nos dois, né? O que começa a ficar um pouco estranho. Outra coisa estranha é o fato de não ter havido, como a gente acabou de ver aqui na imagem,
o recolhimento do trem de pouso logo após a decolagem. Por que não recolheu? Isso por si só não é uma causa de acidente, mas pode ser um indicativo que tinha alguma coisa errada. Por que não recolheu o trem de pouso? O que levou a tripulação a não efetuar esse procedimento? Outra questão ali é dos flaps, né? A imagem não deixa isso muito claro, mas aparentemente os flaps, que são dispositivos hipersustentadores, né, que ficam ali no prolongamento da asa para aumentar a sustentação, os flaps pareciam estar recolhidos, sendo que na decolagem deveria haver alguma extensão de flap, mas isso não dá para cravar, porque a imagem não é muito clara. Então, assim, pode ter ocorrido uma ingestão de pássaros dos dois motores ao tempo. Isso já aconteceu antes, né? Naquele acidente lá do Rio Hudson, do milagre do Rio Hudson, tem um filme sobre isso, inclusive, aconteceu uma ingestão de pássaro nos dois motores. Pode ser que a aeronave estivesse com um peso excessivo. Então, ela estava indo para Londres, era uma viagem longa, ela devia estar com muito combustível, ela estava com muita gente a bordo. Será que a preparação da aeronave, o despacho da aeronave, teve algum erro e colocaram mais peso do que deveria? Não sei. Isso é uma outra possibilidade, né? Ou esse peso não ser distribuído corretamente, não ter sido feito o balanceamento correto dessa aeronave, outra possibilidade. Então, nesse momento, o que parece assim é que houve perda de potência nos motores. Por que isso aconteceu já é outro problema, já é mais difícil de explicar. Raul Marinho, especialista em aviação. Raul, vamos acompanhar, porque agora é uma investigação, uma longa investigação, e a gente espera poder contar com você aqui ao longo de algumas edições aqui, enquanto a gente for recebendo mais informações. Vai ter agora caixa preta, chegada de autoridades, né, desse setor, a região do acidente, tudo isso a gente vai seguir acompanhando, então vai ser uma longa investigação com certeza, e a sua participação aqui para trazer explicações, esclarecimentos vai ser muito bem-vinda. Uma ótima tarde. Tá ok, Jesus, sempre à disposição. Um grande abraço e até a próxima.